Sejam bem-vindos a mais uma live. Estamos aqui firmes, fortes, presentes, atentos e conversando, batendo papo, dialogando. E hoje tem live política. Eu enveredei por esse caminho, menina, e tô gostando, já tô com projetos aí, não, nada de me candidatar, não. Projetos de conversar com políticos, tô achando importante ouvir todos os lados. Aqui já ouvi direita, já ouvi esquerda, centro, já falei de Manuela Dávila, a Mandetta, Alckmin, Fernando Henrique, Fernando Haddad, estou conversando com todo mundo. Essa semana especialmente vai ser uma semana bastante de esquerda. Tem o Padilha, tem o Boulos, tem a Jandira. Mas já tem o Moro, falou que topa. Tem possibilidades aí, vou conversar com a Prioli, não é política, enfim, Gabriela Prioli, mas é sobre política também, então tô enveredando, tô indo, tô conversando, tô batendo papo, vamos ver o que acontece. E ouvindo você, outro, não, política não. Meu Deus, não, ninguém aguenta mais, né? Pelo amor de Deus, as pessoas não aguentam mais falar de política, é porque tudo termina em Bolsonaro hoje. É muito difícil, mas a gente precisa falar assim. A gente precisa tirar esse estigma de que político é tudo safado, ladrão, corrupto, que não serve pra nada, porque é assim que eles ganham. Quando você fala, é tudo farinha do mesmo saco, não me importo com isso, o interessado, a pessoa com a cabeça boa, com boa intenção, não quer ir pra lá. Mas os débil mental vão, os imbecil vão, os ladrão vão. E aí a gente deixa só os ladrão tomar conta, não pode deixar. Então precisamos falar com todo mundo. Enfim, temos amanhã confirmados, Letícia Colim está confirmada amanhã. Essa semana tem também, sexta-feira, Lulu Santos, Projota. Vou fazer uma live muito legal com o pessoal do Quiz Saber, pra gente fazer um jogo de casal no Dia dos Namorados. Eu e Nathalie vamos participar aqui. Vai ser divertido. Quarta é Boulos e quinta é Jandira. Quarta é Boulos, quinta é Jandira. Então, amanhã a gente vai falar com um projeto da ONU também sobre a agressão à mulher. Vai ser bastante importante. Gilberto Gil, já conversei com ele. Tem muita gente tá pedindo aqui. Meio nota de repúdio do Porta hoje, emocionante. Que bom, Ferreira. Peraí. Ferreira Yara. Ah, tá. Porque tá Ferreira Yara Ferreira. Que bom. É um vídeo do Porta dos Fundos de hoje. Fiquei bastante orgulhoso dele. Natália, quem escreveu, quem teve a ideia. Eu e João ajudamos nessa escrita. E fizemos como atores também. Otávio Mesquita por aqui. Podemos fazer uma live, Otávio Mesquita, já que estou falando com direita e esquerda. Tem Bolsominion aqui, Otávio Mesquita, Bolsominion. Vamos conversar com o Otávio. Eu quero ouvir. Enquanto for dentro do campo democrático, a gente tem que conversar. A gente tem que ouvir. Tem que ouvir dos dois lados. Não tem essa, não dá para conversar com... Não, tem que conversar, tem que ouvir. Vamos ouvir os pontos. E eu acho que isso é importante. E é bom saber dos dois lados. A gente já teve bastante de todos os tipos aqui. E assim continuaremos. Vamos lá. Vamos ver se o Alexandre Padilha já está por aqui. Alexandre Padilha é o nosso entrevistado de hoje, ex-ministro da Saúde. Atualmente deputado. Pelo PT. Olha aí o pessoal já nervoso. Alexandre, se estiver por aí, me mande um oi aí, me mande um alô, que eu te puxo pra dentro. Vamos ver. Não é Alexandre Garcia, não. Alexandre Padilha. Alexandre Garcia é até legal de chamar também. Vamos ver aqui, ó. Padilhando, já está aqui. Alexandre Padilha. Ah, sim, deixa eu explicar. Achei ele ali. Kim Kataguiri tá anotado aqui pra convidar. Tava esperando esse chegar, que eu estava com gente até dia 26. Olha aqui, eu quando converso com políticos, eu tiro os comentários fora, para as pessoas não ficarem esquisitas. Não, eu falei aqui, talvez a Vera não tenha ouvido. Só ouve esquerdista? Não, Vera, essa semana sim. Mas eu conversei com o Mandetta semana passada, conversei com o Alckmin semana passada, eu ouço de todos os lados. Já conversei com a Moedo aqui, tá lá salvo também. Então tem esquerda, mas tem direita também. Fernando Henrique, que é centro.
Então, só para vocês saberem aí que tem de tudo um pouco. Mas essa semana é a esquerda. Essa semana é Padilha, é Boulos, é Jandira. Mas tudo bem, ué. Vamos ouvir a esquerda. E semana que vem a gente ouve a direita. Não tem importância, não. Tem que ouvir todo mundo. Vou então tirar os comentários aqui. Vou chamar o Padilha para dentro. E a gente já volta. E eu volto para falar com vocês. Eu tenho conversa com ele e volto. Vamos lá. Padilhando. Alexandre Padilha, obrigado pela tua presença, obrigado por ter cedido seu tempo. E opa, aqui. Tava virado para um cabide, eu falei, que é isso? É protesto? É a estante nova, né, cara? Pô, que bom que você está aqui, obrigado pelo seu tempo de verdade, obrigado por estar aqui falando. Você está onde nesse momento? Eu que agradeço, viu, Fábio? Estou aqui em casa, em São Paulo, na cidade de São Paulo, estou aqui direto. Live o tempo todo, né? Hoje, inclusive, assim, é um horário assim que não é fácil de fazer live, porque a companheira briga, a minha filha, eu tenho uma filhinha aqui de 5 anos de idade, a Mel, e ela perguntando, ó, e eu explicando, ó, vai ter esse horário que eu faço o jantar, então ó, hoje vai ser mais tarde, e eu explicando assim, eu vou fazer uma live com um cara que eu gosto muito, um humorista, ator, e ela, eu falo Porta dos Fundos, não entendo. Quando eu falei pra ela que era a voz do Olaf, cara, ela quer saber se ele tem nariz de cenoura ou não. Mas ele tem nariz de cenoura também ou não? Ela Que bom, que bom. Agora, Padilha, deixa eu te perguntar. A gente vai falar muito sobre a saúde e tal, mas existe um momento agora que vivemos aqui no Brasil que você é deputado federal pelo PT. Acabou, acabou. Se eu falar que você é do PT, as pessoas falam, é PT, eu não quero nem mais ouvir. Como é que você está lidando nesse momento em que a gente está tentando se conectar com todo mundo, tentar sair dessa polarização? Como é lidar com o fato de que o antipetismo virou um partido, ganhou a última eleição? Você faz parte de um partido, e aqui eu não quero nem mais entrar no mérito de se é ou não. Existe o antipetismo no ar. Como te bate isso? Como você lida com isso? Fala um pouquinho. Ô, Fábio, primeiro, né, foi até uma coisa gozada você perguntando isso. Hoje de manhã, na hora do almoço, estava debatendo numa TV junto com um deputado do PSL, né, Bolsonaro, tudo. E ele, no meio da fala dele, no debate, né, era na CNN, pode falar, né, era sobre Covid-19, essa coisa das informações, do Ministério da Saúde escondendo informações. No meio do debate ele falou assim, não, o Padilha eu gosto dele, ele é do PT, mas eu gosto dele, eu gosto de conversar com ele e tudo, né? Ele comentando isso, né? Primeiro, Fábio, assim, eu tenho muito orgulho de ser do PT, sempre fui, desde muito jovem, né? Eu tenho 48 anos de idade, quando eu entrei na faculdade em 89, foi a primeira campanha do Lula, então teve um envolvimento de muita gente, da juventude, tudo. Então tenho muito orgulho de sempre ter sido do PT, não penso em sair do PT. Muitos dos meus amigos assim, de escola perguntam, pô, Padilha, mas sai do PT, né? Não me vejo em nenhum outro partido, assim, sinceramente, assim, não vejo nenhum outro partido que não tenha os problemas que o PT tem, os defeitos que o PT tem e que necessariamente venha a ter as virtudes do PT, tenho muito orgulho disso, mas tenho clareza de que existe um antipetismo que tem a ver, eu acho, assim, né, se o PT não tivesse a força que tem, não tivesse a capilaridade que tem, o PT era para ter sumido, era para ter acontecido com o Lula, com o Haddad, o que aconteceu com o Alckmin, por exemplo, nas últimas eleições, né? De tanto que o PT durante anos, né, uma sequência de anos, virou o foco das críticas, né, o PT foi visto como o partido mais corrupto do país, sempre foi divulgado dessa forma, né? Eu acho que eu me posiciono dessa forma, sempre pensando, né, tentando trabalhar de duas formas. Primeiro, assim, eu não vou nunca deixar de lado o legado que o PT trouxe para o país, o significado que foi o PT, Partido dos Trabalhadores, para quem lhe deu voz, né? E, ao mesmo tempo, eu acho que a gente tem que estar de ouvidos muito abertos para ouvir quem critica o PT. Uma parte da crítica é daquilo que o PT tem de melhor, né? Uma parte dessa crítica é porque, por exemplo, eu fiz um programa chamado Mais Médicos,
que vários dos meus colegas médicos passaram a me odiar, meus amigos, tudo, porque não admitiam que para colocar médico no meio da região amazônica, onde eu trabalhei como médico, coordenei o núcleo da USP durante 6 anos, no meio da região amazônica, população indígena, se precisasse, nós fomos atrás de médico em qualquer lugar, inclusive de Cuba, para levar para lá, né? Então, uma parte do ódio tem a ver com isso, tem a ver com o que o PT fez de inclusão social no país, a geopolítica. Agora, uma parte da crítica, eu acho que a gente do PT tem que ser muito humilde para estar disposto a ouvir, né, saber que mudou muito a sociedade brasileira e com isso exige que o PT mude, como qualquer outro partido, né, senão a gente vai ser ultrapassado. E uma parte da crítica, eu já ouvi muita gente falar uma coisa que é real, ele fala o seguinte, pô, eu reconheço que o PT pegou o país quebrado, fez o que muita gente não imaginava que fosse fazer na economia. Outro dia, conversando com um cara da Fundação Getúlio Vargas aqui, ele falando assim, eu reconheço que o período do governo Lula foi o melhor período do ponto de vista econômico do país, controle da inflação, inclusão social, crescimento econômico, todos os indicadores. Só que, para mim, não basta o que vocês fizeram, ele fala o seguinte, eu quero saber o que vocês vão fazer daqui para frente. Eu acho que talvez esse seja o maior desafio que nós temos, enquanto Partido dos Trabalhadores, todas as lideranças do PT, a Gleice como presidente, o Lula, que é a maior liderança popular que esse país teve, o Haddad, né, que é o meu grande irmão, companheiro, foi candidato a presidente, que ouvir, tá de ouvido aberto para tentar ouvir dessas críticas, uma parte delas que tem a ver de que a gente precisa, de fato, reapresentar um projeto para o país, né, os novos temas do país, por exemplo, eu que lido com o tema da saúde. Pô, travou um pouco, Alexandre, travou um pouco, eu tô aqui, mas acho que agora voltou. Voltou. Tá falando por exemplo, que lido com o tema da saúde, pô, desde a minha formação como estudante de medicina, depois médico, o tempo todo isso. Nunca eu acho que a sociedade brasileira sentiu tanto a importância de um SUS forte, né? Então eu tenho que fazer uma defesa do SUS, reconhecendo a importância, né, de fortalecer esse sistema de saúde, da saúde ser como direito, mas ao mesmo tempo reconhecendo aquilo que é insuficiente no SUS hoje também. Então, eu penso muito isso em relação ao PT, né? É um partido que precisa ter coragem sempre e orgulho de defender aquilo que nós fizemos, que nenhum outro partido fez no nosso país, e ao mesmo tempo está de ouvido aberto, né, com muita humildade para saber das insuficiências que a gente precisa reapresentar de projeto de futuro para o país. Mas eu acho que existe uma cobrança de a que custo que o PT fez isso? Ao custo de quanta corrupção que foi descoberta, e mais uma vez, o PT não inventou a corrupção, havia corrupção antes, há corrupção agora, mas o esquema que se descobriu, pelo menos, foi muito grande, foi para a prisão muita gente muito alta no PT. Então, essa cobra-se do PT uma autocrítica, cobra-se do PT assumir alguma coisa, eu sei que isso é delicado, mas a sensação, esse antipetismo é também anticorrupção. O PT ficou associado à corrupção e está na cabeça das pessoas. Tanto é que você conversa com gente hoje que vê o que o Bolsonaro está fazendo, o cara que é um completo, uma besta completa, ele não consegue falar direito, e as pessoas falam, não, mas eu ainda prefiro o Bolsonaro ao petismo. Tudo bem que teve muita fake news aí em cima, tudo bem que teve um fortalecimento dessas ideias, mas que a corrupção está associada ao PT, isso está, e vocês precisam se desassociar disso, se não é assumindo, eu não sei de que forma também, Padilha. Eu concordo que esse é um desafio, não tenho dúvida nenhuma, é um desafio para todo político. Eu estava te acompanhando desde o começo, você falou, vou falar de política, eu já tenho, lá vem, né? Para todo político, para todo sistema político, não é só para o PT, mas é um desafio para o PT também, porque esse sempre foi um valor muito forte para todos nós do Partido dos Trabalhadores, e é um valor que eu defendo que o PT continua tendo, né, do esforço de dizer o seguinte, não dá para admitir corrupção, não dá para admitir que dinheiro da saúde seja desviado, da educação, de qualquer coisa, né? Então, eu acho que a gente precisa enfrentar isso de um lado, a gente precisa fazer o debate político, né? Uma parte desmontando acusações que não são justas, né? E às vezes não é nem o PT que faz isso, por exemplo, o The Intercept, né? Que não tem nada a ver com o PT, fez um serviço, acho que muito importante, de trazer à luz de vários questionamentos sobre a Lava Jato,
mostrar muito o que a gente fez. Às vezes nem precisa ser o PT. O Moro, outro dia, quando foi sair do governo Bolsonaro, reconheceu que o PT foi o que mais fez para o combate à corrupção. E, ao mesmo tempo, acho que é um desafio, sim, de todas as lideranças do PT, aí de todas as lideranças do PT, porque eu acho que essa é uma demanda da população como um todo, né? De que a gente também esteja mais próximo das pessoas, né? Eu acho que, por exemplo, eu estou deputado federal, mas fiz questão de continuar dando aula, continuar atendendo, sabe? Eu faço muita comparação um pouco com a história da Igreja Católica e o significado da liderança do Papa Francisco, né? A Igreja Católica veio numa crise profunda, né? Duas questões pegavam fortemente na Igreja Católica: a questionamento sobre corrupção do Banco do Vaticano e da pedofilia. Se olhava para algum membro da Igreja Católica, você falava, ou esse roubou o dinheiro do Vaticano, ou esse é pedófilo, né? E a liderança do Papa Francisco, ele vem exercendo isso um papel muito importante de renovação dessa igreja, enquanto então, liderança política. A igreja do PT precisa de um novo líder, é isso que você está falando? Não. Eu acho que os grandes líderes, e o Lula tem uma capacidade enorme em relação a isso, mas, ao mesmo tempo, tem que dar vazão, sim, para a renovação de juventude. Eu sou um defensor disso. Fábio, deixa eu falar uma coisa. Fábio, o Lula me transformou ministro da coordenação política em 2009. Antes de ser ministro da Dilma, eu fui ministro da coordenação política em 2009. Eu tinha 38 anos. O Haddad, ele fez ministro da educação com 39. Então, se tem um cara que topa apostar em lideranças, né? O apoio que ele dá para o Boulos, que nem é do PT, é uma outra liderança política, né? Então, eu acho que o Lula é um cara que está aberto a isso. Não é só ele que tem que fazer isso, né? O Papa Francisco não surgiu só do Papa Francisco, ou seja, teve um conjunto do Concílio do Vaticano aí que construiu ali como liderança. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que esse é um desafio para nós, assim, para todos os políticos em geral, mas para o PT mais ainda, porque a gente quer continuar sendo o partido dos trabalhadores e das trabalhadoras. Então, eu acho que tem um esforço nosso que nós temos que dar conta, fazer, não é só o PT, junto com o campo democrata da esquerda. Não acho que o PT vai fazer tudo sozinho, nunca achei isso, nem o Lula sempre defendeu muito. Eu me lembro muito, eu era da coordenação política do Lula, a gente em 2010, terminando o governo Lula, a Dilma sendo eleita, e o Lula, na cabeça dele, ele fala o seguinte, ó, a Dilma vai ter 4 anos de mandato, se for reeleita vai ser mais 4, depois tem que ser um outro partido para assumir, nós podemos ter lideranças no mesmo campo. A gente via muito o Eduardo Campos podendo assumir esse papel, ou outros, né? Então, eu acho que é um desafio de todos nós do campo da esquerda, dos políticos em geral, mas eu vou defender o nosso peixe do campo da esquerda de fato, perceber que a sociedade mudou muito e que exige uma renovação da prática política, da presença, do dia a dia. Tem que reduzir a distância, né? Assim como você é um artista famoso, humorista, você faz gestos que reduzem essa distância, abrir a live, essa interação, né? Nós, no campo da política, temos que fazer isso também. Eu acho que esse é um desafio que a gente tem que dar conta, né? Só para terminar, PT, a gente entrar na saúde, você falou coisas maravilhosas que o PT fez, coisas incríveis que o PT fez, e o que o PT não fez? O que faltou? Duas coisas, eu quero saber o que faltou e uma coisa que fez errado. Mas não vem me falar defeito, eu sou perfeccionista. Quero saber uma coisa que fez errado e que você acha importante de falar. Não, eu acho que o que faltou foi fazer uma profunda reforma política no país. Acho que isso o PT tem que reconhecer e reconhece isso como erro. Assim, o pessoal cobra muito a autocrítica do PT. Quando a gente vê os documentos dos encontros do PT, do Congresso do PT, todos lá reconhecem, por exemplo, nós não fizemos a reforma política. E nós não fizemos, em parte, porque eu acho, sim, que teve gente... Não era fácil fazer, não é fácil fazer a reforma política no Congresso, você mudar a dinâmica dos partidos, essa quantidade de partidos que tem no país, mudar o financiamento, não era fácil. O presidente Lula chegou a mandar 2 vezes a proposta de reforma política, mas a gente não colocou com o grau de prioridade que deveria ter colocado. Eu não tenho dúvida nenhuma. Eu acho que, em parte, não fez, porque muita gente fez um cálculo meio imediato, sabe, conjuntural. Falou assim, nós estamos ganhando assim, por que mudar? Por que se esforçar tanto para mudar as regras do jogo? Né? Então, eu acho que esse é talvez o maior
erro histórico nosso do PT enquanto partido no período que governou o país foi não ter conseguido impulsionar, não é erro, mas insuficiência foi não ter conseguido impulsionar uma profunda reforma política no país. De você não poder ter financiamento privado, porque a corrupção, o cerne da corrupção, lógico que tem a ver com o caráter das pessoas, mas o cerne é o financiamento privado de campanha. Então, você mudar a forma de financiamento, não ter essa coisa da coligação proporcional, o que é isso? Vai ter campanha para vereador agora. Às vezes o cara vende, aluga o partido, chega lá e fala assim, eu te empresto o partido, vai ter tempo de TV, mas com isso eu quero que você faça coligação proporcional comigo, então você proibir isso, agora está proibido, né? Então acho que esse talvez seja a grande insuficiência histórica. E eu acho que o PT fez pouco. O que o PT fez pouco? E é interessante, poxa, assim, em 2007, a gente acabou de ganhar a reeleição do presidente Lula, eu fazia parte da coordenação política do governo lá. Era uma secretaria chamada Secretaria de Assuntos Federativos. Então a gente fazia relação com os governadores e prefeitos. E eu num debate interno do PT, eu falava o seguinte, nós fizemos uma grande inclusão social no primeiro mandato, no segundo mais ainda. Né? No segundo mandato do Lula, inclusão social, crescimento, aumento do salário mínimo, novas universidades. Para você ter ideia, mais de 60% dos leitos de UTI no SUS que tem hoje, que são poucos, mas dos 60% que tem foi feito nesse período. Né? Eu falava o seguinte, não basta um partido promover essa inclusão social, fazer tanta coisa, sem conseguir fazer uma interação política permanente, um debate político, cultural, com a sociedade como um todo. Né? E eu usava muito o exemplo do que foi o governo Roosevelt nos Estados Unidos, né? Pós a crise econômica, até a Segunda Guerra Mundial, né? O chamado New Deal. O governo Roosevelt promoveu uma grande inclusão social, crescimento nos Estados Unidos, mas não tinha um partido de esquerda para debater valores, debater ideias, debate cultural, ideológico que os bolsonaristas nos acusam de fazer, que a gente tem um marxismo cultural. Que pena que a gente não tem isso. A gente, não ter esse debate. Estou falando do debate de valores, cultura, da politização, pensar novas formas de organização. Isso nós não demos conta de fazer. E eu acho que esse foi o grande erro do ponto de vista do sucesso político do PT, embora a gente tenha ganho 4 eleições, vamos lembrar, nenhum partido na história do Brasil ganhou 4 eleições seguidas para presidente da República. Então, embora a gente tenha tido várias vitórias, isso foi muito insuficiente e acho que a gente não se preparou para essa mudança que teve na sociedade. Seja da coisa do mundo online, né, da interação, juventude, seja a mudança do espaço de trabalho. Né? O PT surgiu como um movimento sindical que tinha aquelas fábricas enormes. Essas fábricas enormes não existem mais. Não tem esse lugar onde o trabalhador se encontra. Né? O trabalhador se encontra, às vezes, na igreja, em outros espaços. Onde está o PT nisso? Então, acho que esse a gente fez pouco e a gente precisa se dar conta disso para enfrentar o próximo período. Boa, boa. Falando de Covid, estamos reabrindo estados, cidades. Aqui no Rio eu já nem sei, mas cada hora eu vejo uma notícia. Abriu o estado, não abriu a cidade. Agora a justiça bloqueou a permissão para abrir. Já virou aquele referendo que é diga sim ao não. Ao sim, eu já não sei mais se pode sair de casa ou não, virou uma confusão. Na sua opinião, o Brasil está pronto para reabrir? Não está. Não está. E assim, primeiro, Fábio, a gente precisa pensar, acho que tem 2 questões que são muito importantes nisso. Primeiro, as pessoas precisam virar a chave. Tem muita gente que está com a chave e a gente é um país do hemisfério norte. Tá vendo os países do hemisfério norte começando a abrir agora, depois que passou o inverno, já quase terminou a primavera inteira, vários deles ficaram períodos, né, 4, 5, 6 semanas em fechamento total, e todos eles estão saindo, reabrindo aos poucos, com muito cuidado. Né? O Brasil não está no hemisfério norte, nós estamos no hemisfério sul, a gente nem começou o nosso inverno ainda. Né? O período de maior transmissão dessas doenças respiratórias, elas acontecem, sobretudo, no final do outono e ao longo do inverno no nosso país. Então, essa é a primeira coisa. A gente tem que ter clareza de que o nosso processo de abertura, reabertura, vai ter que ser bem planejado
e que provavelmente a gente vai custar assim, esse outono e inverno inteiro, mais ou menos o que aconteceu com o hemisfério norte. A segunda coisa, o Brasil é enorme. Então é assim, o Brasil está pronto para reabrir? Talvez algumas regiões do país estejam, outras não. Então eu inclusive fiz um projeto de lei nesse sentido, quarta-feira até vai ter o debate na Câmara sobre ele, que é exatamente isso, que é um pouco o que os países do hemisfério norte estão fazendo, as principais experiências na Alemanha. Mesmo o Trump, os Estados Unidos, a Casa Branca determinou, lá os painel de especialistas, disse o seguinte, ó, primeiro, é por região. Segundo, é por fase. Então tem a fase 1. Fase 1, região que estava em alta transmissão, não pode pensar em abrir nada se não tiver 14 dias de redução de casos, redução sustentada de casos, se não souber qual é o número de lotação dos hospitais. Mesmo a Casa Branca, essa é a orientação que fez. Então, esse meu projeto trabalha essa ideia de você dividir por regiões. Se é possível, você pega o Rio de Janeiro. Certamente, a minha avaliação, a distância, que a região metropolitana do Rio de Janeiro não teria condições de reabrir. O que não significa que alguma região do Rio não possa reabrir. Eu sou aqui de São Paulo. Região metropolitana, São Paulo não deveria reabrir agora. O que não significa que não tenha regiões, região mogiana, do interior do estado, que você não tem esse crescimento nos últimos 14 dias. Então, para reabrir de forma planejada, primeiro, precisa estabelecer isso por região. Segundo, um acompanhamento do número de casos, aí não só os casos confirmados, precisa ser também os casos suspeitos. Por quê? Porque o Brasil faz pouco teste. Então, se você for definir reabertura só por aquele caso que foi confirmado, que fez de fato o teste para a Covid-19, você vai ter um número enorme. Você pega Belo Horizonte, por exemplo. Belo Horizonte está sendo visto como sucesso, porque tem poucos casos. Belo Horizonte, Curitiba e Campo Grande são 3 capitais que têm o menor número de casos de Covid nesse momento confirmados. Mas você pega os óbitos por aquilo que a gente chama da gripe grave, que é a síndrome respiratória aguda grave, ou seja, o paciente estava lá internado, é Covid-19, mas não fez o exame, então você não confirmou que é Covid-19. Então ele morre, é registrado como síndrome respiratória aguda grave. Em Campo Grande, o número de mortes por síndrome respiratória aguda grave é 11 vezes maior do que o número de mortes por Covid-19. Curitiba é 9, Belo Horizonte é 9, ou seja, você está tendo óbitos que não são confirmados porque não faz teste. O Brasil, pra você tem ideia, Fábio, o Brasil está em segundo lugar em número de casos de Covid do mundo, né, só está abaixo dos Estados Unidos. A gente está em sexto em número de mortes, em números totais. No número de mortes totais, a gente está em terceiro. A gente está em sexto quando pega o número de mortes por 1 milhão de habitantes. E a gente está no 100º, 30º lugar em relação ao número de testes realizados por 1 milhão de habitantes. Ou seja, se a gente fizesse mais testes, o número de mortes, de óbitos, de casos seriam muito maior. Então, e não faz só poderia. Fundamentalmente porque o governo federal não nos preparou para isso. Em que sentido preparar? Assim, você tinha que ter antecipado já em janeiro e fevereiro o que estava acontecendo. Janeiro e fevereiro, sem a pandemia chegar aqui no Brasil, né? Fevereiro já tinha muita clareza do crescimento na Itália, então que não seria uma coisa restrita à China, né? Os vários países do mundo começaram a comprar testes, né? Importar testes, ou mobilizar as suas estruturas no país para realizar testagem. Então, a gente estava no Congresso, numa comissão lá de acompanhamento do coronavírus, a gente alertou isso ao Ministério da Saúde. No começo de fevereiro, tinha que ter chamado desde aquela época o ministro da Saúde, o ministro da Educação, o ministro da Ciência e Tecnologia, para chamar tudo quanto é laboratório, tanto da rede do SUS, mas das universidades, né? De laboratórios da Embrapa, um conjunto de laboratórios que poderiam fazer exames de biologia molecular, convocá-los para começar a se preparar para fazer testagem no Brasil, né? Começar a adquirir os testes ali, investir na Fiocruz desde janeiro. O recurso para a Fiocruz saiu em março, para a Fiocruz poder produzir. A Fiocruz está aumentando a sua capacidade de produção de teste agora, poderia estar com esse recurso desde janeiro. Você tem uma rede, por exemplo, nos bancos de sangue. Os bancos de sangue são todos bancos públicos, né? Tem alguns bancos privados que são acompanhados pelo que a gente chama de uma hemorrede pública, uma das coisas mais bem avaliadas do SUS, inclusive, não só no Brasil, mas é uma experiência importante do SUS para o mundo.
essa rede de banco de sangue, toda ela foi equipada, até no final da minha gestão, depois foi dado continuidade a isso, ampliando esse equipamento, equipamentos de biologia molecular dessa rede de banco de sangue para fazer testes de outras doenças, né? Essa rede poderia ser ampliada nesse momento para, assim como a gente está falando da reconversão industrial, da indústria produzir máscara, produzir mais respiradores, ampliar essa produção de teste. Então faz com que o Brasil hoje, a gente faz 4.300 testes para cada 1 milhão de habitantes. Os Estados Unidos estão fazendo mais de 50 mil. A Alemanha, quase 100 mil testes por 1 milhão de habitantes. Espanha, mais de 80 mil. Então, o Brasil é visto hoje, né, como um país que caminha no escuro em relação à pandemia, né? E agora, com essa decisão do Ministério da Saúde de omitir os dados, é como se a gente estivesse numa caverna que estava tudo escuro, mas tinha um guia falando, é por aqui, alguém caiu ali, alguém tropeçou ali. Essa decisão do Ministério, mataram o guia, né? Tiraram uma o guia. Loucura. É um governo que sempre incentivou muito as fake news e estão querendo transformar as news em fake agora. Virou uma coisa de outro planeta. Agora, o quanto, assim, sempre que todo mundo se fala muito de golpes, fala muito de ditadura, o Brasil virando finalmente a tal Venezuela lá que o Bolsonaro falava, mas o quanto a nossa democracia está se mostrando firme para segurar essa besta fera. Isso é bom, não? É fundamental, né? Eu sei que muita gente que votou no Bolsonaro, eu não concordo, mas entendo o que a pessoa fala. Muita gente falou assim, ele é do jeito dele lá, mas a gente tem instituições firmes que vão segurar, né? É fundamental que essas instituições segurem. Por exemplo, o Ministério, na quinta-feira passada já começou a adiar. Na sexta-feira, a gente lá na comissão, fomos conversar com o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, dizendo o seguinte, o Congresso Nacional então tem que assumir para si a divulgação desses dados. Pega o Tribunal de Contas da União, que ele é um órgão assessor do Congresso Nacional, o Tribunal de Contas da União pode cobrar isso dos Tribunais de Contas dos Estados, as secretarias estaduais, então tem um conselho das secretarias estaduais que resolveu assumir essa tarefa, né? Desde ontem montou um painel de divulgação. A parte importante da imprensa, vários órgãos de imprensa hoje se associaram também num pool, uma espécie de consórcio que vão apoiar as secretarias estaduais a fazer essa divulgação dos dados. Então, isso é uma demonstração que as nossas instituições têm que funcionar, têm que questionar, não permitir atitudes como essa, né? E, ao mesmo tempo, enfrentar esses arroubos, né? Eu queria citar um exemplo dessa coisa da cloroquina, por exemplo, Fábio. O primeiro cara a falar da cloroquina foi o Trump, não foi o Bolsonaro. O primeiro líder a falar da cloroquina, que ia distribuir cloroquina, ia exigir o protocolo da cloroquina, foi o Trump, não foi o Bolsonaro. A agência de saúde americana, né, que é o Instituto Nacional de Saúde, dentro dela tem uma agência só para doenças infecciosas, e tem um líder do painel de especialistas dos Estados Unidos do acompanhamento da Covid-19, estabeleceu claramente, nós não vamos aceitar o uso disseminado, senhor presidente, a gente não aceita o uso disseminado, apenas o uso desse medicamento se forem estudos que vão ser montados, acompanhados, que eu concordo, você tem que estudar, avaliar, torço que o Bolsonaro e a dona Helena aí do Porta de Fundos estejam certos em relação a isso, tá certo? Torço para que estejam certos, né? Então, isso é instituição funcionando. Ou seja, um presidente tem uma ideia, tive a ideia que vou salvar os Estados Unidos da América. A gente falou, peraí, né? E não permitir a utilização disso, né? Então, eu acho que Bolsonaro, ele o tempo todo testa a nossa democracia, as nossas instituições. E a gente precisa reagir, né? A gente precisa reagir, porque se a gente não reage, daqui a pouco começa a achar, né? Se não tiver uma reação forte dessa decisão do Ministério da Saúde de omitir os dados, daqui a pouco começa a achar que pode omitir outras coisas, né? Já teve uma decisão hoje da CGU, teve uma certa divulgação, e também é grave, que é a CGU, que é um órgão do governo federal, que foi criado, inclusive, fortalecido durante os governos do presidente Lula, para fazer a Controladoria Geral da União, que mudou a regra, por exemplo, da transparência dos pareceres. Ou seja, toda vez que um presidente vai vetar alguma coisa, alguma lei, ele tem que vetar,
cada ministério se posiciona. Foi uma conquista da lei da transparência que o posicionamento do ministério seja público, todo mundo fique sabendo qual foi o posicionamento do ministério. Ele tem, inclusive, justificar, tecnicamente, porque teve aquilo. A CGU hoje diz que não, baixou uma portaria lá, diz que não vai ter mais a publicidade dos pareceres também. Então, se a gente não reagir, é isso, é uma sequência de medidas autoritárias que vão asfixiando a democracia, e daqui a pouco, de fato, se consuma um golpe, né? Mas você acredita que em 2020 é possível que a gente tome esse golpe? Porque eu conversando com uns amigos que são de área, sei lá, de financeiras, falam, Fábio, não tem como haver um golpe, porque não só nossa democracia mas a gente hoje tem uma imprensa muito mais livre, a gente tem as mídias sociais, o que a gente tem é esse maluco querendo caminhar para isso, mas jamais existe a possibilidade de um golpe se instaurar no Brasil de hoje. O quanto disso, na sua opinião, é real ou não? Ô Fábio, se você for buscar na história a instalação de todas as ditaduras, muita gente não acreditava que era possível se instalar uma ditadura, né? A ascensão do Hitler, do nazismo, é clássica em relação a isso. Muita gente não vai acontecer, nós temos instituições sólidas, né? É lógico que eu concordo com uma parte dos seus amigos que estão falando isso, a gente vive um contexto completamente diferente. Se fosse há 10 anos atrás, eu te diria, eu acharia muito difícil existir, não é um golpe clássico, mas a possibilidade de instalação de um governo extremamente autoritário, que pudesse cercear a imprensa, censurar os artistas, né? Mas algo acontece no mundo da fragilização das democracias, o enfraquecimento do conjunto das democracias, não é só no Brasil, no mundo inteiro está acontecendo isso, né? Da fragilização da participação, dessa coisa da circulação da informação, está muito ligado, né, à capacidade de você financiar um determinado algoritmo, essa coisa dos WhatsApp, da circulação que não é pública da informação, que vem reduzindo a democracia em vários países e, em uma certa medida, aumentando a tolerância, inclusive dos atores econômicos, em relação à manutenção das atividades democráticas. Então, eu não diria que os atores econômicos, os grandes investidores não apostariam no Brasil por conta de um golpe. Eu acho que eles temem de apostar no Brasil por causa do Bolsonaro em si, o que é o Bolsonaro, né? Por exemplo, essa decisão do Ministério da Saúde de esconder as informações de saúde é uma mancha no país hoje que é muito difícil de ser retirada depois, porque quem é investidor internacional vai ter dúvida, está recuperando mesmo, está reduzindo os casos nesse país ou não, né? Que é a dúvida que tem hoje sobre os dados de meio ambiente no nosso país e outros dados, né? Daqui a pouco serão os dados econômicos, o cálculo do PIB. Então, eu não acho que a gente está na iminência de ter um golpe clássico, como a gente viu em 64, não é isso. Mas do avanço de medidas autoritárias. Um exemplo, né? Há 5 anos atrás seria inadmissível um presidente da República justificar a troca da Polícia Federal como o Bolsonaro justifica a troca da Polícia Federal. Imagina o que aconteceria 5, 6, 10 anos atrás. Você transformar a Polícia Federal numa polícia política, de operação política ou de proteção aos seus filhos, à sua família, é gravíssimo em relação à democracia, né? Há 5, 6 anos atrás seria impensável um presidente da República ter feito aquela fala que o Bolsonaro fez, naquela reunião horrível dos ministros, que ele defende o armamento da população. Seria impensável um presidente da República falar um negócio daquele lá e continuar com o presidente da República. Ele fez uma declaração nesse sentido. Então, eu acho que o tempo todo tem sido testado quais são as nossas instituições democráticas. Não que a gente tenha um risco de ter um golpe clássico, mas a gente está vivendo já, nós estamos vivendo com o governo Bolsonaro, o avanço em medidas autoritárias, de você reduzir o espaço público, reduzir o espaço da diversidade. Você sabe quantos colegas seus no campo da cultura, eu faço parte da Comissão de Cultura na Câmara, não já sofreu censura, algum tipo de censura, ou corte de patrocínios, né?
está acontecendo, ou seja, são um avanço em medidas autoritárias. Se a gente não botar o pé na porta, daqui a pouco arromba a porta mesmo. Então, acho que nós estamos num momento grave e importante que quem preza pela democracia nesse país, independente da sua opinião política, precisa estar junto para a gente enfrentar esse risco autoritário no país. Esse clima de impeachment do lado da esquerda, é claro, é nítido. Já tem lá, sei lá, 35 pedidos de impeachment. E ele não vai andar enquanto o Centrão não comprar essa briga. É isso? E o Centrão só vai comprar essa briga a hora que a reivindicação popular for insuportável. Você acha que desses pedidos de impeachment é possível que eles andem? E se andarem, é possível que eles cheguem às vias de fato? Fábio, eu acho que tem duas questões aí. Primeiro, eu acho que tem a situação atual que nós estamos vivendo. Está no meio de uma pandemia, muita gente sofrendo, é a maior tragédia humana que o país já teve, né? Pegar um número aqui, Brumadinho, por exemplo, morreram 250 pessoas em Brumadinho, né? E a gente assiste aquilo como uma grande tragédia, e foi, né, um acidente gravíssimo. Está marcado na história de todos nós. O incêndio da Boate Kiss. Eu era ministro da Saúde quando teve o incêndio da Boate Kiss. Saí de Brasília lá para Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Foram centenas de jovens que morreram. Aquilo marca para a gente o tempo todo, né? Estamos falando de 100, de 250. Hoje confirmaram mais de 37 mil mortes, daquelas que são confirmadas, sem contar aquilo que está subnotificado. Então, primeiro tem uma situação real e concreta que é a tragédia humana que nós estamos vivendo. Então, é muito difícil você fazer esse debate político, caminhar alguma coisa no sentido do impeachment. Os juristas, né, já classificaram vários crimes de responsabilidade, várias entidades, como os juristas a Associação Brasileira dos Juristas pela Democracia, já apontaram, a OAB tem debatido isso, mas é difícil um tema como esse caminhar diante de uma pandemia como essa, numa situação que nós estamos vivendo. Então, acho que essa é a primeira questão, né? O outro é que, historicamente, no nosso país, a gente viveu um período recente, né, a minha geração, a sua, que viveu a redemocratização do país, começou a participar da política com democracia. Os dois impeachments que aconteceram no país, no começo muita gente achava que não ia dar em nada, né? Mas com a pressão popular, com a mobilização popular, com a evolução da situação do desgoverno no país, foi crescendo esse movimento a ponto de acontecer, né, de acontecer a interrupção desses governos. Então, eu não tenho dúvida, Fábio, aí quem está falando não é o político, não é do PT, é o médico. Nós não vamos nos recuperar dessa tragédia humana se o Bolsonaro continuar como presidente da República. Teria que fazer uma quarentena política hermética nele, tá certo? Porque ele, para mim, está cada vez mais claro. Eu sempre desconfiei disso. Para mim, outro dia, os caras da Espanha vieram perguntar, quando tinha acontecido 100 mortes no Brasil, eles vieram perguntar o seguinte: Padilha, você acha que o Bolsonaro vai mudar o discurso dele? Agora são 100 mortes. Ele falava que era uma gripezinha. Eu falei assim: o Bolsonaro nunca teve compromisso com a vida. A vida nunca esteve no centro de um projeto de sociedade, de governo, dos discursos do Bolsonaro. Pelo contrário, ele sempre desprezou muito isso, né? Ele falava em número de mortes como se fosse contabilidade de guerra, né? Então, nunca salvar a vida esteve no centro desse projeto do Bolsonaro. Nós estamos enfrentando a pandemia que não vai acabar da noite para o dia. A gente vai viver, não quero assustar ninguém, mas a pandemia H1N1 da gripe influenza, foi 2009, 2010, durou 14 meses, declarada como pandemia. Tinha vacina para a influenza, a gente adaptou o vírus rapidamente, então no mesmo ano já tinha vacina em 2009, e tinha um medicamento eficaz reconhecido. Mesmo assim, durou 14 meses. Essa pandemia atual, a gente não tem vacina, perspectiva realista, realista otimista, ter uma vacina para o ano que vem, e olhe lá, né? E a gente não tem um medicamento eficaz ainda. Então vai durar mais do que 14 meses. Nós deveremos ter, até 2022, uma pandemia. Não significa que a gente vai ter que ficar trancado em casa. É isso que eu ia perguntar. Não precisa, você não vai ter que ficar trancado em casa o tempo todo,
não vai ficar sem ver o Vasco da Gama, não é isso, tá certo? Vai ter momentos de distanciamento, de relaxamento, né? Passando inverno, a gente vai viver isso. Imagina viver, conduzir isso com o Bolsonaro como presidente da República, com a sucessão de crimes de responsabilidade que ele já cometeu e com o desprezo que ele tem pela vida, pela manutenção da renda das pessoas. Então, mais do que criar um clima, é uma necessidade política interromper esse governo. Então, eu acredito, Fábio, sinceramente, que passado esse clima, né, de maior distanciamento que a gente está vivendo, vai crescer muito. Eu fico imaginando, Fábio, quando a gente puder se reunir em algum lugar, o que vai acontecer das pessoas diante de um país que vai ser... O Brasil é hoje o segundo maior número de casos, terceiro número absurdo de mortes. Provavelmente, com certeza, nós seremos pelo menos o segundo número de mortes. Imagina o que vai ser esse país quando as pessoas puderem voltar à rua, de fato, todo mundo poder voltar tranquilo, sem as preocupações que tem. Vai ser uma forte pressão de um presidente que não busca... Todos os presidentes da República buscaram unir o país nesse momento. Todos. A gente pega aqui do lado o Alberto Fernandes da Argentina, que é um cara de esquerda, ele ganhou uma eleição apertada, não foi eleição fácil. Hoje ele está com mais de 80% de aprovação, porque buscou unir, né? Eu tenho vários governadores que não são do PT ou oposição, mas que se preocuparam em unir nesse momento e crescer a sua avaliação. Bolsonaro opera na disputa o tempo todo, então vai só se aprofundar essa tragédia humana que deve durar. Então a gente, de fato, acho que o clima político para uma interrupção do governo Bolsonaro vai só crescer no país. Você falou de subnotificação, não falar de agora que a gente não tem mais os dados e não sabe, mas o quanto de subnotificação você acha que é, assim? Qual é esse número, assim, para cada um que atesta a Covid, quantos outros atestariam? Fábio, eu falo isso a partir dos estudos, não é achismo, né? Eu acompanho isso direto. A gente já começou a fazer no Brasil, do último mês para cá, pega final de abril, mês de maio inteiro, vários estudos que a gente chama dos inquéritos sorológicos. O que é isso, né? Você vai lá, colhe sangue de todo mundo, independente se a pessoa tinha sintoma ou não, você vê se ela tem lá no sangue o anticorpo do Covid-19 que mostra que ela teve contato com o vírus. Você pega esses vários estudos, a subnotificação no Brasil está variando de 7 a 15 vezes mais, depende da região. Uou. Mas 7 a 15 vezes mais, para você ter ideia. Um outro estudo é você pegar os óbitos, você comparar os óbitos. A gente montou, eu estava no Ministério quando a gente montou isso, a gente montou um sistema de vigilância das doenças gripais. Isso depois da pandemia de 2009 e 2010, da H1N1. Que é quando o médico vai internar alguém, ele não sabe ainda qual que é o tipo de vírus, ou se é uma bactéria que está causando aquela internação, ele escreve lá síndrome respiratória aguda grave. Essa informação vai para o sistema de informação do Ministério. Quem coordena é a Fiocruz, na época a gente botou a Fiocruz para coordenar isso. Foi bom porque deu uma certa independência, inclusive, nesse sistema hoje. E ali você tem uma ideia, por exemplo, de quantas pessoas estão sendo internadas que não têm Covid confirmado. Eu estava te falando, no mês de maio, as capitais, Campo Grande, a cada uma morte de Covid-19 confirmada, nós tivemos 11 de síndrome respiratória aguda grave não confirmada, né? Curitiba, Belo Horizonte, 9, né? Palmas de Tocantins, 7 vezes mais. Então, vários estudos apontam aí para que a gente tenha uma subnotificação dos óbitos que varia de 35% a 65%, a gente deve ter subnotificação dos óbitos, pensando aí o Brasil como um todo. Algumas capitais isso é maior, por exemplo, eu citei Campo Grande, chega a ser 11 vezes mais síndrome respiratória aguda grave. E sabe uma outra coisa, Fábio, é o seguinte, o Bolsonaro, ele tem uma certa corrente de pensamento, né, na saúde pública, o Bolsonaro repercute muito isso, que está correto no sentido que é o seguinte, uma pandemia como essa, de transmissão respiratória de uma pessoa para outra, só tem um jeito de parar, né, de acabar, quando a maior parte das pessoas estiverem imunes. Então a gente calcula que você tem que ter 70% a 80% da população totalmente imune para você estancar isso,
você tem menos pessoas suscetíveis. Tem dois jeitos de ser alcançado. Todo mundo se infectar, em algumas vezes é isso que acontece, ou você conseguir uma vacina eficaz que vai lá e protege 70% a 80%. Uma boa parte desse pensamento do bolsonarismo, ele estava inspirado na ideia que o Reino Unido começou isso, né, no início da pandemia no Reino Unido, a tese inicial deles era essa, a Suécia até uma semana atrás manteve essa tese, que tinha que proteger os idosos, proteger quem tinha doença crônica, doença cardíaca, doença pulmonar, diabetes, e deixar as pessoas se infectarem para chegar o mais rápido possível a 70%, 80%. Essa tese faliu em dois momentos. Primeiro, deixar isso acontecer, começou a ter centenas de mortes, né, porque se alastra muito rapidamente, entrou em colapso vários sistemas de saúde. E segundo, passado o período mais crítico da pandemia, quando foram fazer o tal do inquérito sorológico que eu estava dizendo, para saber qual o percentual da população que se infectou, se viu que foi um percentual muito baixo ainda, com uma tragédia muito grande. Para você ter ideia, Nova York, que todo mundo, se está dizendo Nova York, todo mundo assistiu, viu o drama de Nova York. Passado o período crítico da pandemia em Nova York, fizeram um inquérito sorológico, o percentual de infecção da população variou de 20% a 25%. Ou seja, para chegar a 80%, é uma tragédia 4 vezes maior do que Nova York assistiu. Então, imagina o que é isso, né? Aqui no Brasil, por exemplo, o inquérito de Manaus, que todo mundo viu, Manaus foi a nossa Guayaquil. Gente morreu em casa, na rua, uma situação trágica. O inquérito sorológico agora que foi feito em Manaus deu 12% da população infectada, ou seja, chegar a 70%, 80% seria uma coisa 6 vezes pior do que aconteceu em Manaus. Então essa que é a gravidade dessa estratégia que o Bolsonaro defende, que a gente já viu ele falar, isso aqui só vai parar quando 70% das pessoas estiverem infectadas. É verdade, mas milhões vão morrer se isso acontecer, né? Milhões de trabalhadores de saúde vão ser infectados se isso acontecer, e a economia afunda do mesmo jeito, porque você não salva a economia sem salvar a vida. Não existe economia viva se as pessoas não estão vivas, né? Ou se o próprio investidor tem receio do que pode acontecer naquele país se tem uma pandemia não controlada. Lógico, que loucura. Agora, uma coisa que eu não entendo, uma ignorância minha, me ajuda aqui a entender. Então, estamos vivendo agora a pandemia e estão reabrindo. Aí, daqui 15 dias, cai de novo, todo mundo pega essa doença porque foi para a rua e se infectou. Aí todo mundo volta para casa de novo. Aí, quando reabre, isso não é uma gangorra para até achar vacina? Ou até, não é uma gangorra eterna isso? Porque a sensação que me dá é que assim, fechou todo mundo, diminuiu o número, agora abre. Quando abrir, vai continuar tendo gente com vírus, vai continuar gente pegando vírus. No fim das contas, é isso que vai acontecer? Sempre vai ter um monte, depois vai ter um pouquinho, vai ter um monte, vai ter um pouquinho assim? E, infelizmente, Fábio, assim, lógico que a gente está aprendendo, está todo mundo aprendendo permanentemente, né, com o que está acontecendo com essa pandemia. Qual que é a importância principal de fechar? É você fazer com que a altura dessa gangorra seja de uma altura que você consiga suportar com o sistema de saúde que você tem. Essa que é a ideia. Outro dia eu estava dando um exemplo, dar um exemplo para você, assim, vamos supor, diarreia em casa, tá certo? O que é melhor? Você mora com 10 pessoas, a República da Ponta dos Fundos, você mora lá, 10 pessoas na mesma casa, tem um banheiro. O que é melhor? Todo mundo ficar com diarreia no mesmo dia ou fazer um planejamento da diarreia, tá certo? Teve os 2 primeiros casos, todo mundo lava a mão, vamos se cuidar, né? É mais ou menos isso, ou seja, o que aconteceu nos países? A explosão de casos, de progressão de casos é tão grande, e muita coisa a gente aprendendo ainda, por exemplo, o papel dos assintomáticos, que é uma coisa que ainda tem dúvida, o quanto que o assintomático está transmitindo ou não. É uma explosão tão grande que joga uma pressão naqueles 20% que vão precisar ser internados, e dos 5% que precisa de UTI, um volume enorme de uma hora para outra no sistema de saúde, que o sistema de saúde não suporta. Ou porque infecta os seus profissionais de saúde no começo, que foi o que aconteceu com a Itália, uma parte do colapso do sistema de saúde da Itália aconteceu. Começou a progressão de casos, infectou os profissionais de saúde na Itália, sobretudo aqueles mais experientes, o cara que estava lá, trabalhava na UTI, o enfermeiro, o médico, o fisioterapeuta, que conhecia o que era trabalhar na UTI,
tinha o manejo disso, se infectou, teve que se afastar. Então, é de fato uma gangorra. É lógico que o clima pode interferir nessa gangorra, ou seja, se você tem períodos onde as pessoas se concentram menos, né? O transporte coletivo não está andando com janela fechada, menos aglomerações, você pode ir reduzindo o crescimento desses casos de uma forma que você vai conseguindo expandir o sistema de saúde, preparar o sistema de saúde para suportar essa situação. Então, o mundo inteiro está vivendo. A Alemanha, por exemplo, que tem uma história muito bem avaliada de controle, né? Não aconteceu na Alemanha, aconteceu na Itália, eles são ali do lado, são vizinhos, não aconteceu o que aconteceu na França, né? Conseguiu controlar essa situação. A Alemanha agora cancelou a Oktoberfest deles. Vai acontecer na última semana de setembro e outubro, que é quando vai começar o outono deles, eles cancelaram, não vai ter, com receio do que pode voltar a ter de crescimento de casos naquele momento até lá. Exatamente por isso, Fábio, porque o percentual, por mais que é uma tragédia gravíssima, o percentual de pessoas infectadas ainda é relativamente baixo, né? Os países estão tendo isso, 20%, 15%. Quem teve situação mais trágica, tem lugares que teve 5%, 6%. A Suécia que o chefe ali do Departamento de Saúde da Suécia disse, vamos fazer isolamento vertical, todo mundo aqui só fica em casa quem quiser, né? O distanciamento vai ser voluntário, achando que ia chegar a 70%, fez o inquérito agora, deu 7%. E ele reconhecendo, a nossa estratégia não deu certo, e nós somos dos países escandinavos o que mais morreu gente, né? A vergonha da toda a Escandinávia ali é a situação da Suécia, ou seja, então a gente vai de fato. Muita gente me pergunta, eu sou médico infectologista, o pessoal vai, Padilha, quando é que a gente vai voltar ao normal, né? Eu tenho falado isso, não tem jeito, a gente vai ter que construir um novo normal, um outro normal. Então, carnaval pode esquecer. Eu acho que muito provavelmente a gente não vai ter carnaval ano que vem, vamos ter que fazer live de carnaval, vai ser o carnaval, sabe, tem o papo daqueles caras que são carnavalescos de sofá, acho que vai todo mundo ser meio carnavalesco de sofá, vai ficar todo mundo sentado, assistindo os velhos carnavais, vai ter sessão dos velhos carnavais, a Portela dos anos 70, não sei o que, vai ter que ser uma coisa assim, né? Lógico assim, tô apostando não, mas tô dizendo assim, provavelmente hoje nós vamos ter muita dificuldade de fazer o carnaval como a gente faz, né? Agora, o próprio gol. Fala. Não, fala. Não, fala. Não, o próprio governador da Bahia disse isso. Ele falou assim, se não tiver vacina, não vai ter carnaval. Imagina, né? O da Bahia já falou, e sabe a força do carnaval da Bahia, a importância que tem, não só para a cultura e identidade, mas para a própria economia, né? Mas você sente que o brasileiro cansou da quarentena? Ele tá vamos voltar, gente, deixa, eu não aguento mais ficar em casa, não dá, além de, lógico, gente que não consegue, gente que está quebrando, gente que não tem sustento, não tem como ficar em casa, mas você sente que existe uma parcela grande de pessoas que acha que, no fim das contas, vão embora logo para a rua, porque não dá mais para ficar assim, e aí te acrescento nisso, é um momento em que as pessoas estão desconfiando da ciência. A ciência só é boa quando traz coisa para mim que me seja útil. Quando a ciência traz uma informação desagradável, eu desdenho dela? Fábio, assim, hábitos saudáveis nunca é uma coisa... eu sempre digo, né? Para você despertar hábitos saudáveis, tem que ter alguma coisa prazerosa no hábito saudável, né? Em tudo, alimentação, fumar... bebida alcoólica, tudo, né? Você se expor, velocidade, por exemplo, eu era secretário de saúde do Haddad aqui em São Paulo, quando o Haddad estabeleceu o controle de velocidade nas marginais. Em 6 meses, despencou o número de mortes na marginal, de acidentes de carro, despencou. Mas a pessoa fala assim, mas eu não conheço ninguém que morreu na marginal, mas conheço gente que já teve multa por isso, tudo, então... hábito saudável nunca é algo que você consegue consolidar se você não despertar algum prazer. Então, acho que a gente vive, sim, 2 situações. Uma é essa, um certo cansaço,
que não é só cansaço, tem coisa de saúde mental mesmo, né, aumenta, isso o mundo está mostrando, aumenta o problema de saúde mental, aumentou violência doméstica, a gente viu isso, né, o aumento da violência doméstica aumentou feminicídio, então tem questões muito concretas, tem que se escancar o machismo que tem na nossa sociedade, tudo. E a outra coisa, que é o grande desafio que o Brasil tem, que é essa coisa de como a gente construir esse distanciamento físico para a realidade brasileira. Um é o problema da renda. É isso, tem muita gente que está desesperada para sair de casa para trazer comida para a geladeira. Porque o governo federal não garante a renda básica como deveria garantir. Você pega o Trump nos Estados Unidos, fez um cheque de mais de $1.000 para todo americano. Ou seja, né? Então a gente precisa ter políticas reais que mantenham a renda das pessoas, capital de giro para o pequeno e médio empresário. Então o cara que tem restaurante, o cara que tem bar, né, pequenas pousadas, está tudo desesperado em relação a isso. Então tem que ter apoio concreto do governo federal em relação a isso. E a gente, de fato, precisa ter políticas, aí eu cobrando muito assim dos governos municipais, estaduais, que adaptem essa ideia do distanciamento para a realidade de várias comunidades nossas, que é aquela história, assim, boa parte das nossas comunidades mais vulneráveis vivem 5 pessoas no mesmo cômodo. Então como é que você fala fique em casa para 5 pessoas estarem no mesmo cômodo? Né? E ao mesmo tempo, eu pego aqui na cidade de São Paulo, você tem essa situação, por exemplo, a Heliópolis é a maior favela aqui da cidade de São Paulo, eu tenho um trabalho muito próximo com o pessoal lá da UNAS, é um momento muito legal, há décadas o pessoal trabalha lá, na área da educação, tudo. Eles falam, pô, a gente é obrigado a ficar 5 pessoas no mesmo cômodo, e ao mesmo tempo o CEL, que é uma grande escola, são os equipamentos educacionais aqui em São Paulo, tipo o que foram os CIEPs no Rio, né? Uhum. Estão fechados, ou seja, o poder público podia tirar quem está infectado, fazer um acolhimento nesses CELs. A Espanha fez isso, por exemplo, em relação a idosos e pessoas em situação de rua, botou na rede hoteleira, que a rede hoteleira está quebrada também, está tudo vazio, os hotéis aí estão todos vazios. Né? Então, até dá para negociar preço no valor até menor. A gente aprovou lei aqui em São Paulo disso, no Congresso Nacional está para votar essa semana. De ter um apoio para requisitar essa rede hoteleira para acolher as pessoas que vivem em comunidades que vivem 5 pessoas na mesma casa. Você precisa ter uma forma de acolhimento que reduz o risco da transmissão da infecção na casa de boa parte do povo brasileiro. Sim. Nós estamos hoje com um ministro da Saúde que era interino e foi efetivado, não sabemos direito o que levou. O Mandetta foi muito elogiado, as pessoas estavam gostando de como ele estava conduzindo. O Nelson depois entrou, enfim, ficou um mês, não sei se dá muito para avaliar. Mas o Mandetta fez uma boa gestão na saúde? Eu falo uma coisa, ele pode até ficar chateado comigo, porque independente das posições ideológicas, nós somos colegas, conhecem. Eu falo que sempre tem o Mandetta AC e o DC, antes do coronavírus e depois do coronavírus. Porque o Mandetta sempre foi e respeito ele, mas sempre tem uma visão diferente sobre o fortalecimento do SUS. Por exemplo, ele na prática desmontou um programa que a gente criou, que chamava Mais Médicos, desmontou uma parte do programa de imunização, acabou com o departamento de HIV/AIDS no Ministério da Saúde. Então, tinha críticas. Agora, quando veio a pandemia, ele assume, é a primeira vez que ele faz um discurso de defesa do SUS, da ideia que o SUS tinha que ser fortalecido, até roupa do SUS, e segue as diretrizes da Organização Mundial de Saúde. Então, eu até falo que o Mandetta saiu, na minha opinião, ele foi exonerado pelos motivos errados, tá certo? Ele foi exonerado por aquilo mais positivo que ele fez, na minha opinião, lógico, na gestão dele, que foi defender a Organização Mundial de Saúde, colocar a defesa da vida, ter aquela posição diária do Ministério da Saúde, né? E isso fez com que o presidente Bolsonaro, está claro que ele não queria alguém que fosse dissonante a ele, uma voz discordante dentro do Ministério da Saúde, né? E acho também, isso a gente dialogava muito com o Ministério na época, que eles também tiveram muitos obstáculos para executar. A gente está falando da coisa da testagem. Para ampliar a testagem, tem que já em janeiro, fevereiro, botar recurso na Fiocruz, para os estados e municípios.
eu fico imaginando o que era o Mandetta ir conversar com o ministro da Economia, o Guedes, falar, ó, preciso de mais recurso, o Congresso Nacional já aprovou, me libera o recurso, e o Guedes falar assim, mas peraí, o chefe está dizendo isso aqui é uma gripezinha, não vai ser tudo isso. O Guedes chegou a falar uma vez, ele falou assim, ó, com 4 bilhões de reais, é só a entrevista do Guedes, ele fala assim, com 4 bilhões de reais, a gente aniquila a Covid-19, o coronavírus, não vai ter problema, né? Ou seja, o Ministério da Saúde também enfrentou muitos obstáculos, porque não tem jeito, ou tem uma voz de comando que deixa claro, ó, precisa investir na saúde. Eu, quando era ministro, tinha que discutir com o ministro da Economia, se não era o Lula ou a Dilma lá desempatar o enfrentamento, não vinha mais recurso para a saúde. Então, eu acho que ele também enfrentou isso. O Ministério da Saúde enfrentou muitos obstáculos a ponto de não conseguir levar máscara para estados e municípios, para a proteção dos trabalhadores, ampliação de leitos, testagem, não retomou mais médicos, a ponto aquilo que existe de ampliação de atendimento foi obra dos governos estaduais e municipais com recursos próprios, né? Então eu acho que ele acabou saindo pelos motivos errados, tá certo? Ele saiu exatamente quando estava tendo uma postura muito positiva de enfrentamento a uma certa visão do presidente da República. E não tem dúvida, você pega o crescimento, a curva de crescimento de casos e de mortes depois da saída dele, e, sobretudo, a redução do distanciamento social. A gente chegou a atingir 55%, 60% da população em casa, o que é muito baixo comparado com os países do hemisfério norte, que foram mais de 70%. E depois da saída dele, isso cai para menos de 50%, chega a 48%, 42%, 43%, dependendo das cidades, o que manteve. O Brasil é o único país desses com o maior número de casos que não alcançou uma certa estabilidade do crescimento de casos depois de 30 dias de crescimento. Todos os países, mesmo os Estados Unidos, quando você começa a progressão de casos, as medidas de distanciamento estabilizaram a progressão de casos depois de 30 dias. O Brasil é o único que depois de 30 dias continua crescendo casos e continua crescendo mortes. Que loucura. O Mais Médicos, você falou que o Mandetta aí tirou fora. Muita gente falou que era uma grande armação desse governo petista para dar dinheiro para Cuba. Não tinha médico aqui no Brasil o suficiente, é uma pergunta. 2, os médicos que tinham não queriam ir para alguns lugares que teve que chamar os cubanos. 3, esse dinheiro foi para os médicos cubanos ou ia para Cuba, que pegava metade desse dinheiro e dava um dinheirinho para eles? Era uma escravidão assistida? Explica, defende um pouco aí o Mais Médicos e explica para a gente o que é fake news e o que deu certo e errado aí para a gente se encaminhar aqui. Obrigado, Fábio, a oportunidade de a gente poder falar sobre esse programa, né? Esse é um programa que a gente faz em 2013. Ou seja, se fosse alguma coisa para botar dinheiro para Cuba, a gente devia ter feito desde o começo do governo Lula e Dilma, tá certo? A gente faz em 2013. Por quê? Porque tem as eleições municipais em 2012, novos prefeitos assumem, e esses prefeitos vêm com um debate que a gente já tinha começado a discutir isso no Ministério em 2011, a gente já discutia a necessidade de formação profissional, a quantidade de médicos que tinha no país, porque o Brasil tem um problema, a gente tinha poucos médicos por mil habitantes e muito concentrados. Você pega o Rio de Janeiro, era uma cidade que tinha Rio de Janeiro e Brasília eram as duas que tinham o maior número de médicos por mil habitantes, por exemplo. Então, como você desconcentrar a presença desses profissionais? Quando o novo grupo de prefeitos, que se elege em 2012, assume em 2013, eles fazem um movimento, eles chegam para a gente lá no Ministério da Saúde e falam assim, veio a Frente Nacional de Prefeitos, não adianta mandar mais dinheiro para construir mais posto de saúde, UPA 24 horas, né? A gente estava expandindo vários leitos, vários serviços. Eu estava falando aqui, mais de 60% do que tem de leito de UTI hoje no SUS foi feito naquele período, né? Eles falam, não adianta mais você mandar equipamento, estrutura, porque eu não consigo ter médico mais para atender. Então, vocês vão ter que resolver esse problema de alguma forma. Então, a gente já vinha discutindo isso, construímos um programa, a gente foi discutir no governo federal, na presidenta, todo mundo, falamos do que significava, porque
a gente já foi conhecer as experiências do mundo inteiro, o mundo inteiro, sobretudo aqueles que têm sistemas nacionais públicos, tem como um dos fatores para conseguir levar médicos para as áreas mais vulneráveis, trazer médicos de fora. Para você ter uma ideia, o Sistema Nacional Público Inglês, no Reino Unido, que existe desde a Segunda Guerra Mundial, é o mais tradicional do mundo. 37% da força de trabalho médica no Sistema Nacional Público Inglês é de médicos estrangeiros. Nos Estados Unidos dá 20%, a Austrália 21%, Canadá 22%. O Brasil, na época, não tinha 1% de médicos estrangeiros. Porque é caro você formar um médico no seu país, não é uma formação barata, você tem que garantir hospital para treinar. Então, os vários países do mundo, mesmo grandes sistemas nacionais públicos, têm políticas de atração de médicos estrangeiros. Nunca então, a gente sabia que... a gente sabia que, de alguma forma, a gente ia ter que ter alguma forma de atrair profissionais de fora, mas a nossa decisão desde o começo foi o quê? Vamos priorizar os médicos brasileiros. Então, todos os editais, né, que a gente chamava da convocação, chamava os médicos brasileiros em primeiro lugar, oferecendo um valor que, não é o melhor salário do mundo, não é, mas é muito maior do que a média do salário do povo brasileiro. Na época era 10 mil reais mensais, mais 30 mil de ajuda para instalação, mais estrutura de casa, comida garantida para onde fosse. Naquele momento a gente tinha uma demanda de quase 14 mil médicos, vagas no primeiro ano do programa. Teve a primeira leva de preenchimento, alguns médicos brasileiros aqui formados no Brasil participaram, acho que foi em torno de 3 mil na época. Aí chamamos médicos brasileiros formados no exterior, depois chamamos médicos estrangeiros individualmente, e aí sobrou quase, na época eram 7 mil, mais ou menos 7, 6 mil vagas, já no primeiro edital, que não estavam ocupadas, exatamente nas áreas mais vulneráveis, as áreas indígenas, periferia das grandes cidades, ribeirinhas. Aí no Rio de Janeiro, as principais comunidades, né, mais vulneráveis, as vagas não eram ocupadas, na Baixada Fluminense, aqui em São Paulo, na região metropolitana de São Paulo, nas áreas mais vulneráveis. Aí a gente já conhecia essa experiência do Ministério da Saúde de Cuba, já estava em mais de 60 países. Eu te falo uma coisa, Fábio, assim, eu trabalhei na região amazônica, durante 6 anos eu coordenei um núcleo da USP na região amazônica, com população ribeirinha, população indígena, área rural. Eu não ia perder a oportunidade de, sendo ministro da Saúde do país, sabendo que tem mais de 60 países que tinham esse instrumento de fazer parcerias com o Ministério da Saúde de Cuba, eu não ia deixar de perder essa oportunidade para levar esse profissional médico para a população brasileira. E foi um programa reconhecido no mundo. Na época a gente convocou a OPAS, que é a agência da OMS, a agência da ONU na área da saúde, perguntaram que solução, e eles falaram assim, uma das soluções é essa. Tem mais de 30 países que fazem isso, fizemos um convênio. É verdade que uma parte do recurso, o médico cubano que estava aqui recebia aqui, ele recebia uma parte do recurso aqui, além de casa, sustento, alimentação, tudo. E uma parte do recurso ficava para uma espécie de fundo previdenciário da família dele, lá em Cuba. Então, tanto para ele, como se fosse uma contribuição para a Previdência, quanto para a família dele. E uma parte, sim, 35% ficava para o Ministério da Saúde, né? Então é verdade que uma parte ficava, e Cuba tem isso, sim, como prática, como uma forma de, inclusive, manter seu sistema de saúde. Outro dia eu entrei no Uber, eu ando direto aqui nos... Né, e um cara do Uber me reconheceu, foi logo quando o Bolsonaro tinha assumido, então estava a saída dos médicos cubanos, então esse debate estava quente de novo. Aí ele falou assim, ô Padilha, fala a verdade, você não sabia que esse dinheiro ficava para Cuba, né? Fala a verdade, conta pra gente. Eu falei assim, a gente sabia sim. Aí eu comecei a perguntar para ele, escuta, essa corrida aqui, eu estava saindo do aeroporto, eu moro aqui perto da Praça da República em São Paulo, aqui perto do Copan. Essa corrida aqui, deu 24, 25 reais no Uber. Quanto que eu paguei vai ficar para você? Aí ele falou assim, não, a maior parte fica para a empresa. Eu falei assim, se tivesse furado um pneu nesse trajeto, quem que pagaria o pneu? Eu, o motorista que pagaria. Se tivesse um acidente, se você não pudesse, se você ficasse um mês sem poder trabalhar,
Quem ia manter sua renda? Não tenho renda garantida. Você sempre sonhou em ser motorista? A pergunta final para ele é, você sempre sonhou em ser motorista? Ele falou assim, não, eu sou técnico eletrônico, estou desempregado, vim ser motorista do Uber. Então, você está fazendo uma coisa que você nunca quis fazer. A maior parte do dinheiro que eu vou pagar aqui vai ficar para a empresa, não vai ficar para você. Se tiver algum custo, você que vai ter que pagar. E você está chamando o médico cubano, que está fazendo uma coisa que ele sempre sonhou em fazer, que é ser médico. Que ele sabe que se o filho dele, médico cubano, quiser ser médico, ele vai ter uma escola gratuita em Cuba para se formar como médico. Se a família dele tiver um problema de saúde, vai ter atendimento gratuito lá. Ele sabe que uma parte desse atendimento é garantido por esse esforço dele. Você está chamando ele de escravo e não você, entendeu? Eu estava falando para o Cadu, entendeu? Quem que é o escravo aqui nessa história? Então, é lógico, Fábio, assim, se me perguntasse o que eu acho que é o ideal era poder fazer como a gente fazia com outros profissionais, médicos estrangeiros que vinham individualmente para cá e recebiam tudo aqui. Mas tem uma coisa também, por exemplo, esse médico vieram os espanhóis, argentinos, vários vieram atendendo mais médicos. Passaram os 3 anos, eles voltavam para os países de origem ou para outros lugares, mas não tinham uma carreira fixa. Mesmo esse médico cubano, ele tem uma carreira fixa. Tudo bem, é para os padrões de Cuba? É para os padrões de Cuba. Para a gente é difícil até aceitar, compreender o padrão de remuneração. Mas ele tem uma carreira fixa, ele tem uma previdência garantida. Mas pelo fato de ser uma ditadura lá, eu acho que isso pega, né? Porque no fim das contas você está dando um dinheiro para uma ditadura, né? Diferente você ter médicos colombianos, médicos equatorianos. É um dinheiro que você está dando para um governo cubano que é uma ditadura, enfim. Não, eu concordo que essa coisa do sistema político era um tema trazido. Mas, alguém pergunta, alguém deixa de comprar produto da China, por China não ser uma democracia? Alguém deixa de comprar petróleo das Arábias? As Arábias é um modelo de democracia, né? Então, eu concordo que esse convênio, né, essa parceria, eu também sempre falava isso, eu não estou fazendo uma defesa do regime político de Cuba, mas eu estou fazendo a defesa da qualidade desse profissional que é médico cubano, que assim, a diferença que eles fizeram onde eles atuaram aqui no Brasil é impressionante. Pra você ter ideia, Fábio, dos 8.500 que saíram em dezembro quando assumiu o governo Bolsonaro, em 2019, voltou a aumentar a mortalidade infantil na população indígena, algo que não aumentava 10 anos antes. A gente vinha reduzindo ano a ano a mortalidade infantil na população indígena. Por quê? Porque a única vez que a gente conseguiu garantir médico o tempo todo nas áreas indígenas foi com os médicos do Mais Médicos. Então, eu sei, até entendo essa crítica política que existia, mas ela existe para Cuba, não existe para a China, não existe para as Arábias, não existe para outros países, não existe para a relação do empresário aqui. Eu falava isso, os meus colegas médicos falavam isso, falavam assim, escuta, quanto você acha que o plano de saúde para onde você trabalha e você ganha X, quanto que ele está ganhando? Aí ele fala assim, não, é verdade. Até me falou assim, é que eu sou livre, né? Então eu tenho um conceito, uma certa ideologia da liberdade, né? De que ela na prática não existe. É livre, mas a sua vida inteira você vai estar trabalhando para esse plano de saúde que te explora, né? Enquanto isso, a maior parte da população brasileira fica lá sem médico, né? A gente abriu muitas escolas médicas, então hoje a dependência é menor, né? Muita gente, por exemplo, eu entrei na faculdade de medicina em 89, na Unicamp, né? Então, dos 90 alunos da minha turma, tinham 2 negras e 10 tinham feito escola pública. Há um tempo já eu voltei para a Unicamp, faço doutorado lá, dou aula nos cursos de mestrado, acompanho o pessoal da área de graduação. Hoje, mais de 30% da turma é formado por negros e negras, né? Mais de 80% fez escola pública. Então, o programa Mais Velho também permitiu uma inclusão, junto com a parceria com a educação. Não foi só trazer médicos de fora, mas foi dar mais oportunidade para o jovem brasileiro poder fazer medicina, e com isso a gente reduzir essa dependência que a gente tem ainda de ter que trazer profissionais de fora para cuidar da população que mais precisa. Padilha, quero te agradecer muito a tua participação aqui no teu tempo. Eu que agradeço.
Obrigado de Eu que agradeço. verdade, sempre bom ouvir, sempre bom falar, debater, conversar, enfim. Eu tenho sempre feito no final com os políticos umas perguntas que eu faço lá no Que História é Essa, Pochá, para saber um pouco da vida, a história um pouco Tá da vida. bom. Quero fazer com você. Vixe. Qual- Marília Gabriela, momento Marília Gabriela. Ping-pong, jogo rápido. Ó, eu quero saber se vai rolar aquela foto que junta você e o cara que você está entrevistando. Eu Com quero os saber. políticos Eu não tenho quero dúvidas, autógrafo. mas se Eu quiser, não quero faço. autógrafo, mas eu quero essa foto. Eu quero. Vamos fazer. Qual que é a primeira lembrança que você tem da vida? Na vida? Caramba, velho. Difícil. Pequenininho, criança, qual é a primeira que você tem? Eu vou ter que contar um pouco a história rápido, tá certo? Lógico, Mas assim, lógico. foi um dia, devia ter 3 anos, tinha 3 e poucos anos, ainda na escola, no maternal, que eu lembro dessa história e a minha mãe fala que foi verdade. O que eu tenho que contar um pouco da história? Que é o seguinte, os meus pais lutaram contra a ditadura, né? Então, o meu pai foi torturado durante meses e a ditadura separou os dois. Eu só pude abraçar meu pai quando eu tinha 8 anos de idade, em 79 e 80, depois da anistia. Até então a gente trocava cartas, né? Eu conheci meu pai através de cartas. Assim, minha avó me ensinava a ler, mandava desenho e assim vai, né? E era difícil entender, inclusive. Pô, como é que um cara, né, que eu posso mandar coisa para ele, não posso encontrar, né? Então, a primeira lembrança que eu tenho assim da infância, que realmente eu lembro, eu conto a minha mãe, ela fala assim, isso aconteceu, foi um dia na escola eu tentando explicar isso para os meus amiguinhos ali, sabe? O que é a família? Tipo, vamos desenhar a família? Como é que desenha a família? Tentando explicar. Porque tinha muito... Opa! Travou, mas eu tô te ouvindo. Então, travou. Tá, então tá bom. Tinha muito receio na época, né? Então a gente não falava, mas eu contava que meu pai estava fora do país, tudo, por isso que eu não podia desenhar ali. Sim. E aí a orientadora pedagógica convocou minha mãe para ir na escola para falar assim, ó, teu filho está mentindo demais, está inventando uma história estranha. Alguma coisa... Então, assim, a primeira lembrança que eu tenho na vida, de fato, é esse episódio, assim, da coordenadora falando assim, ó, Alexandre, vou chamar tua mãe aqui. E eu, desesperado, pensei, pô, o que eu fiz, né? Eu devo ter feito coisas piores da escola, E a minha mãe falou... sua mãe? Fala. E a minha mãe falou assim, não, foi isso, meu filho. E eu tive que explicar para a coordenadora que é verdade, você não está inventando, não, você não está mentindo, não. Você falou que acho que meu pai tinha mandado um chocolate. Deve ter feito coisas piores na escola, sei lá. Porque a minha pergunta era essa, qual foi a maior loucura que você fez na adolescência? Na adolescência? Eu era meio CDF, né? Pô, fui fazer medicina, então era meio CDF, né? Mas eu cresci na periferia aqui de São Paulo, no bairro da periferia, e eu no Parque Regina, aqui na Zona Sul, te contar também, porque a minha mãe era médica e resolveu ir morar na rua onde estava o centro de saúde, lá na periferia. Então eu cresci ali. E era o início da coisa dos Racionais, Mano Brown, tudo, né? Então as grandes loucuras que a gente fazia, a gente pegava eu tinha 13, 14 anos, de sábado à noite, a gente ia atrás onde estava o Mano Brown, tá certo? Onde fosse o baile, a gente ia, Jardim Ângela ali. Meu, e como é que você voltava? Você não tinha como voltar, você tinha 14, 15 anos, né? Então, a gente voltava a pé, eu tomei muito, aqui em São Paulo a gente chama de bacu, que é o baculejo da polícia na época, assim, né? Você tá voltando, os caras te botarem na parede, várias vezes, felizmente não aconteceu nada mais grave. Mas já tomou tapão na cara? Nem com os amigos. Não, tapão na cara foi tranquilo, o pior é a cacetada no saco, de baixo para cima. Isso é o chamado baculejo. O cara vem com o cacetete separando a sua perna e o último... Eu não trabalho... Na época, olha só que isso é uma
É uma herança da época da escravidão, inclusive, né? Porque é o seguinte, os caras, a gente tinha 14, eu tinha 13, 14 anos, os meus amigos também, e os caras faziam questão que a gente tivesse carteira de trabalho. Eu falei, mas eu não trabalho, eu só estudo, né? Até tinha, não andava com a carteira do colégio, tinha RG, tinha identidade, tudo. Mas que isso é uma herança dessa coisa da lei da ordem pública, no fim da escravidão, né? Que uma das coisas para aprender as pessoas, levar para a verdade, o cara não tinha... Né? A tal da vadiagem, tudo, né? Então, acho que as grandes loucuras foi isso aí. E a minha mãe desesperava. Minha mãe, eu chegava 2, 3 da manhã em casa, ela não dormia enquanto a gente não chegava. Lógico, mãe, né? Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. É isso aí, a dona Irã. Qual foi o seu crush famoso? O que eu quero dizer com isso? Quando a gente é criança, a gente é apaixonado por uma famosa, uma atriz, uma cantora, sei lá, que a gente acha incrível. Quem era o seu crush? Eu tenho 48 anos, então quando eu era criança, final dos anos 70, 80, eu tinha vários, né? Desde a Mulher Gato, Mulher Maravilha, Gretchen, então, desde o começo dos anos 80, eram os crushes da nossa infância. E que trabalho você não levaria a jeito? Que outra profissão você não levaria a jeito? Jamais. Caramba. Eu vou falar uma coisa que pode parecer meio clichê, tá certo? Mas não é. Eu não daria jeito para ser policial, matar ninguém. Eu sou um cara que escolhi o lado da vida, a defesa da vida. Eu acho que, de fato, nunca conseguiria fazer algo que fosse matar pessoas, ou mesmo atirar, ou inviabilizar a vida de alguém. Tudo. Sei. E que momento histórico você gostaria de ter presenciado? Eu acho que a queda do Muro de Berlim, né? Aconteceu em 89, eu vivenciei, mas aqui à distância, né? Tinha entrado na universidade, eu vi aquelas imagens, eu queria estar lá, né? Imagina poder estar lá, não só no dia da queda, mas teve shows, né? O YouTube fez show. Ter respirado aquilo então, lá, né? A sensação, assim, a gente está inaugurando uma nova era o símbolo do fim da Guerra Fria e de que outro mundo era possível. Eu acho que se tivesse um momento histórico que eu gostaria de ter vivenciado é esse. Eu tive a oportunidade de vivenciar vários momentos históricos aí por conta do governo federal, Lula, mas se tivesse um momento histórico, acho que seria esse, que tem a ver com a minha geração. Eu era tinha 17, 18 anos, estava me formando meu pensamento político, né, tudo. Acho que para mim é muito marcante ali, queria estar lá, e se pudesse ter um pedacinho do muro guardar, acho que guardaria para sempre, viu? Assim, como lembrança desse momento histórico. Você, se pudesse ser uma pessoa por um dia hoje, que estivesse viva, que pessoa você seria por um dia? Uma pessoa que está viva? Eu sou corintiano, então eu seria o Cássio, tá certo? Para fazer aquela puta defesa do... Não, tem que ser... Aquela defesa contra o Diego, contra o Vasco! Aquela defesa... Aquela defesa contra o Diego. Puta, aquela fez o Cássio ali. Ali fez o Cássio. Ali, ó. Queria ter sido, ó. Hoje, dia 8 de junho de 2020, por 24 horas. Não para viver um momento, para viver, para saber como é que essa pessoa. Para viver como vive essa pessoa hoje, para entrar na cabeça dessa pessoa por um dia. Caramba. Não, passa, pode passar, não pode passar. Poder não pode não, mas pode ser coisa boa, pode ser... Não, eu sei. Pode ser o Dalai Lama, não precisa ser só... O mundo vai... Eu queria ser a Tereza Cristina, pode ser uma mulher, né? E essas lives que ela tá fazendo é demais, cara, assim, é uma coisa assim de arrepiar mesmo. Que a Tereza Cristina é cantora, né? Vou explicar assim, que tá demais, assim, acho que tá emocionante e junta tanta gente, eu acho que tem sido uma energia enorme, assim, para ela é todo mundo. Então poder... Porque eu tenho um lance desse, assim, Fábio, a gente precisa criar também o que tem de prazer nesse negócio do distanciamento, né?
na saúde, toda vez que você tenta reforçar um certo hábito saudável, se você não desperta prazer por aquilo, desejo por aquilo, é muito difícil você consolidar. Então, quando começou a surgir essas lives que você faz, que os artistas fazem, os cantores fazem, eu falei, pô, isso aqui vai segurar por um tempo esse distanciamento social. Então, eu queria poder ser ela. Outro dia eu vi ela chorando numa live, eu acho que seria demais. Muito bom. E aí o mundo vai acabar, você pode escolher como você quer que o mundo acabe. No imenso carnaval, cara. Tinha que ser a carnavalização do fim do mundo. Acho que ia ser uma grande festa, onde o carnaval tanto recupera, onde você pudesse recuperar várias identidades, mas cada um ser o que quer, né? E se mostra como uma quer, ousa ser o total. que for. Liberdade, acho que teria que ser uma grande festa da gente celebrar o que, infelizmente, chorar por aquilo de errado que nós fizemos no mundo, mas celebrar o que de bom que a gente fez nesse mundo. Boa. E o que você quer escrito na sua lápide? Posso voltar? Até breve. Até breve. Eu quero ser cremado. Eu quero ser cremado, velho. Então, eu quero ser cremado, não vai ter lápide, vai ter as cinzas que joguem uma parte no Rio Tapajós, que é um rio na Amazônia, onde eu trabalhei por muito tempo, uma parte aqui no Minhocão, em São Paulo, no meio da avenida aqui em São Paulo, na praça aqui, do lado da Praça da República, numa árvorezinha ali. Mas se é para ter lápide, até breve. Até breve. Padilha, obrigado. Viver é bom demais. Até breve. É bom demais. Obrigado pelo teu tempo, obrigado mais uma vez aqui por estar participando. Eu que agradeço, viu, Fábio? Adorei aí e parabéns pelo seu trabalho, como sempre. Tá? Obrigado. Vamos tirar foto, você não queria uma foto? É? É metade da minha cara com metade da sua. Não, você tem que subir a sua cara aí, ó. Tem que... bota que eu vou mais pra longe. Isso, fica aí, deixa que eu chego em você aí. Fica aí. Valeu, obrigado, Pagi. Foi. Até a próxima. Tchau, um abraço, amigo. Alexandre Padi. Ih, menininha, botar a culpa no Wi-Fi dela, mas não tá, não. Tá ali fazendo... Deixa eu mostrar pra vocês aqui, Nathalie. Mentira, tá com a toalha fazendo pé. E aí, gostaram? Fomos bem, né? Fomos até 8h30, enfim. Eu tava tentando... O Instagram, quando ele derrubava com 1 hora, ele me dava essa desculpa, mas agora eu vou emendando na conversa, eu vou andando pra frente. Enfim... E aí, que sentiram? Gostaram, entenderam, ouviram? Tem coisa ali que eu não tinha pensado ainda. Eu tenho gostado dessas lives, que eu mesmo tenho me surpreendido para os dois lados, para a direita e para a esquerda. O Laurentino Gomes, eu entrei em contato com ele no Twitter, mas ele não me respondeu. Queria muito ouvi-lo também. O pessoal, vimos Nathalie passando atrás de você. Tu passou, o pessoal viu. Que bom que o pessoal está acompanhando aí. Mas eu tenho entendido coisas, ouvido uns contrapontos, às vezes me convencem, às vezes não. Hoje tem papo, corre que hoje tem papo de segundo, tô sabendo, pode deixar. Vou jantar e vou lá pra Globo. Cadu Moliterno passou aqui, interessante. Aí, Cadu, a gente marcou nossa live, né? Não marquei, tem que marcar isso bonitinho. Ele é sensato, olha, a história dos mais médicos são importantes esclarecer. É interessante. Depois, pena, não perguntei pro Mandetta dos mais médicos. Talvez fosse bom ver por que ele achou que ele devia tirar, né? Porque, enfim, é bom entender também. Houve uma explicação. O Átila não foi ainda também, mas o Átila eu não chamei, mas não chamei por minha causa aqui mesmo, porque ele tá na minha listinha aqui dos nomes que eu anotei para chamar. O Nathalie tá aqui já desesperado com as lives. A quarentena vai acabar, gente. Não tem por que vai essa live no meu closet. Pois tem isso. Enfim, amanhã temos, então, o que temos amanhã? Amanhã é Letícia Colim.
e uma live com a ONU para falar sobre violência doméstica. Na quarta-feira temos Boulos, na quinta-feira Jandira, na sexta Lulu Santos e Projota. A live com o Quiz Saber. Pessoal do Quiz Saber, a gente vai jogar jogos aqui. Vamos fazer o Dia dos Namorados de casal. Eu e Nathalie aqui. Já jogaram Quiz Saber? Segue aí, Quiz Saber. É divertido. Na sexta-feira a gente vai jogar, vocês vão ver. Eu vou deixar bonitinho aqui o quiz com 2Z, Saber. Maria Bop. Vamos anotar Maria Bop aqui também, blogueirinha do fim do mundo. Pra ter aqui, ó. Bop. Maria Bop. Deixa eu anotar na minha listinha aqui, bonitinha. Olha, a ideia... Mas o Cadu falou bem, amor. Ela falou, a impressão minha é que não tem dia pra acabar essa quarentena, não. Temos que jantar, acabou a live, tá bom. Um beijo pra vocês, que bom que vocês estão gostando, que bom que tá dando certo. Obrigado, Bento, Janaína. Vamos na Cortella, vou nele também. De Jamila, já convidei, falta eu passar a data da Jamila. Acho que já passamos a data de Jamila. Acho que já passamos, não? Acho que já. Jamila tá confirmada já. Beijo pra vocês, fica bem. Valeu. Obrigado, Alexandre. Alexandre Padilha.